Olá pessoal, eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o conceito de Donald Winnicott, o objeto transicional. Foi publicado em 1971 no livro Brincar e a Realidade, onde ele traz ali tanto o objeto transicional como também fenômeno transicional. Duas situações, dois recursos internos que nós vamos desenvolver para dar conta de uma ausência. Eu vou ler um trechinho do livro, que é o Brincar é Realidade. Vocês vão encontrar na página 30, no primeiro parágrafo, logo aqui em cima, os dois primeiros, que é o seguinte: os objetos transicionais e os fenômenos transicionais pertencem ao domínio da ilusão, que está na base do início da experiência. Esse primeiro estágio do desenvolvimento é tornado possível pela capacidade especial por parte da mãe de efetuar adaptações às necessidades de seu bebê, permitindo-lhe assim a ilusão de que aquilo que ele cria existe realmente. Essa área intermediária de experiência, incontestada quanto a pertencer à realidade interna ou externa, compartilhada, constitui a parte maior da experiência do bebê e, através da vida, é conservada na experimentação intensa que diz respeito às artes, à religião, ao viver imaginativo e ao trabalho científico criador. Um breve trechinho onde ele fala um pouquinho sobre esses dois fenômenos. E é tão bacana nós pensarmos sobre esse conceito, porque nós conseguimos fazer a relação dele também na nossa vida adulta. Não só da criança, nesse primeiro momento, de conseguir lidar com a ausência da mãe, mas algo que nós também repetimos ao longo da vida. Claro que não vamos falar aqui necessariamente do que o Winnicott diz quando publica, mas sim sobre as minhas impressões a partir desse conceito e das vivências psicanalíticas que eu venho vivendo, praticando. Bom, vamos começar pensando o que é o objeto transicional nesse vídeo. Em um próximo, nós vamos falar sobre o fenômeno transicional. A proposta de Winnicott, ao falar do objeto transicional, é algo que representa a função materna, um objeto concreto, físico, que eu possa pegar. No caso, o bebê, a criança, eles vão desenvolvendo a partir dos brinquedos, de uma cobertinha que está ali por perto. Podem ser objetos que são rígidos, que não tem nenhum tipo de barulhinho. Podem ser objetos que são macios ou que têm algum tipo de textura, algum tipo de barulho. Isso independente. Mas nós precisamos pensar em algumas características para identificar se aquele objeto é de fato um objeto transicional ou não. Então, dentre elas, é nós entendermos a relação que esse objeto, que essa criança, que esse bebê criou a partir do contato. Então, você vai reparar ali a criancinha, o bebezinho, que ele está sempre com o objeto em mãos, ele não consegue ficar longe desse objeto, é um objeto que sempre está por perto. E se às vezes ele acaba perdendo esse objeto ou deixando esse objeto de lado, isso gera muita angústia, isso gera muita dor nessa criança. Nós também vamos falar desses aspectos e como lidar caso isso aconteça, é claro. Bom, o objeto transicional, ele traz conforto, mas também é um objeto agora permitido para que eu possa deslocar toda a minha raiva, toda a minha frustração. Então será um objeto que provavelmente ele estará também danificado. E esse é um ponto importante para a gente pensar um pouquinho mais na frente, sobre as manutenções e como lidar com a criança com isso. Por quê? O objeto transicional, se ele vai me auxiliar quando a mãe não estiver por perto,
Ou seja, se ele vai substituir a presença da mãe enquanto ela vai a um banheiro, enquanto ela faz a comida, enquanto a gente às vezes vai pensar em pequenos distanciamentos e também maiores, claro, né? Enquanto essa mãe às vezes sai por algum momento, vai ao trabalho, enfim, enquanto a mãe vai lidando com as coisas da vida dela e eu preciso aguardar esse retorno para lidar com essa angústia, então nós vamos falar sobre o surgimento do objeto transicional. Um ponto importante, ele precisa ser escolhido pela criança, pelo bebê. Muitas vezes nós temos ali os pais, assim como eu também, que ficamos empolgados com alguns objetos, achamos fofinho, bonitinho e tentamos inserir isso como esse objeto preferido da criança. Mas o objeto transicional, ele não pode ser escolhido por uma outra pessoa que não seja aquela que necessita e que vai então transferir sentimentos principalmente a priori, nessa primeira relação com a função materna. E como eu disse anteriormente, para mim faz sentido pensar que ao longo da vida nós vamos também selecionar outros objetos transicionais que vão representar outras relações, outras pessoas, até que a gente consiga elaborar essa relação, esse sentimento. Se eu estou falando que esse objeto ele surge por conta da ausência da mãe, né? E por que ele vai estar danificado? Porque, como todo ser humano, a raiva é um sentimento comum que está presente, porque ela vem de uma frustração. A vida é uma frustração, porque eu não posso controlar a mãe. Então, uma das características também do objeto transicional é que nós vamos fazer a transição do ser, da mãe, para o ter. Agora, para o bebê, quando ele transfere para o objeto transicional esses sentimentos, ele passa a possuir fisicamente essa mãe. Então, ele consegue controlar. Nós também conseguimos reparar que é o objeto transicional quando essa criança abandona esse objeto na presença da figura materna presente. Vale lembrar que não dá para construir um objeto transicional de uma figura que é esporádica na vida dessa criança ou desse bebê. A gente está falando de pequenas distâncias, de horas ali. Nós não estamos falando de um bebê que vai passar meses distante dos pais, dessa função, porque ali perde-se então a validade, perde-se todo o registro do objeto transicional. Ele ajuda, auxilia a lidar com o vazio, mas um vazio que tem sempre um retorno, que é presente, que tem uma constância. Caso contrário, perde-se toda a funcionalidade, porque não tem o representante ali vivo, presente, vivendo. Então, esses são aspectos importantes. A partir da relação, eu consegui identificar que o bebê ou a criança tem então o seu objeto preferido, leva para todo lugar. Esse objeto, ora, está ali riscado, arranhado, ele é arremessado, ele é mordido, ele é destruído, né? E quão importante é isso? Se nós estamos falando que as relações são frustrantes, logo eu vou odiar a mãe em vários momentos, porque ela não me oferece aquilo que eu espero. E isso frustra, isso dói, gera desconforto. Se eu puder deslocar a raiva, em vez de atacar ali, vamos pensar no bebezinho, o seio, em vez de morder, beliscar, puxar, que é algo que o bebê já faz, ele consegue então direcionar também para esse objeto e isso alivia muito o sentimento de culpa, porque agora eu tenho um objeto permitido, onde eu posso viver isso. Por isso, vale aqui um ponto, é tão importante. Se nós pensarmos em um paninho, isso é tão comum para várias crianças, né? O paninho é uma naninha que a criança carregue ali por muito tempo, ela vai ficar com cheiro ruim,
aos olhos de uma pessoa que vai lidar muito com limpeza, vai ficar sujo, vai estar rasgado, danificado, né? E é importantíssimo que esse objeto não seja nem lavado e nem trocado. Porque se eu tenho uma figura representante, quando eu substituo esse objeto porque está faltando uma parte, porque está sujo, porque, enfim, qualquer que seja a funcionalidade que ele deixou de ter, aí eu estou quebrando toda essa construção emocional que foi direcionada para ele. Para quem tem o paninho, fica muito claro nas histórias de você perceber a criança esperando, às vezes, lavar esse paninho, chorando porque não é mais o paninho, não é mais o que ele queria. Porque naquele paninho tem todo o cheirinho dele com a mãe, tem texturas e aspectos que lembram, que remetem a essa mãe e que ajudam ele a tranquilizar. Então, o objeto transicional, ele nunca pode ser substituído ou limpo, porque precisa que a criança queira isso, aí é diferente. Vamos supor que a criança leve o paninho para tomar banho, que a criança leve o brinquedo para mergulhar aonde for, e aí automaticamente esse brinquedo vai sendo limpo. Pode até às vezes ser sugerido, você gostaria de limpar, você gostaria de lavar, mas não tem que ser uma obrigação, não tem que ser feito, você tem que fazer isso, porque aí eu estou impedindo que esse objeto que é tão importante auxilie no processo de simbolização. O que é a simbolização? É quando eu já tenho um representante interno dessa figura e não preciso dela fisicamente ali, mas eu consigo remeter às memórias e isso acalma o meu coração porque eu já sei o que é a mãe, eu já internalizei a imagem dela. Mas com o objeto, eu ainda estou no processo de simbolizar, eu ainda não consegui. Então, o objeto transicional, ele não é a elaboração de um vínculo, ele não é a simbolização de um vínculo, ele auxilia em todos esses processos. Partiu da escolha daquele que necessita, bebê, criança, adulto, representa uma relação, a princípio, função materna, porque é a nossa relação primária na vida, posteriormente vamos repetir, né? Aonde eu posso, então, deslocar sentimentos de conforto, aconchego, amor, raiva, hostilidade, né? Então, todos esses sentimentos que vão ser geridos a partir de uma relação, desenvolvidos, né, eles vão ser deslocados para esse objeto. Quando o sujeito, que é, né, o representante do objeto, chega, normalmente esse objeto, ele perde o sentido momentaneamente, é deixado de lado. Então, vamos colocar a naninha ali como um objeto transicional. Então, a mamãe, vamos supor que ela vá para o trabalho, ou que ela tem algumas atividades do lar para estar fazendo, e o bebê precisa ficar um tempo sozinho. Então, ele vai cheirar essa naninha, que vai trazer conforto, ele vai deitar abraçadinho com a naninha, ele vai acariciar a naninha, ele vai estar ali um tempo com esse objeto. E nos momentos que ele for sentindo outra coisa, ele pode arremessar, ele pode rasgar, ele pode puxar, ele pode sujar, né? Então, ele pode também ter ações agressivas com o objeto, que é tentando lidar com os sentimentos que estão surgindo. Quando a mãe retorna, esse objeto vai ficar de ladinho. Talvez na hora de dormir, que a mãe esteja ninando, ele pegue o objeto por perto, porque ele entende que a mãe vai sair em algum momento, então o objeto fica até que ela retorne. Essa é a ideia. Por que eu falo sobre essa representação na vida adulta, também sobre um processo de luto? Porque se nós pararmos para pensar, o processo de luto é quando eu tenho um objeto amado. Objeto é tudo aquilo que está além do eu, né? Então, o sujeito, as relações, né? Enfim, nós nomeamos em psicanálise como objeto. Então, a partir do momento que eu tenho a relação com alguém, e esse alguém vai precisar estar distante,
De repente eu posso então ter ali algum objeto que me lembre, né? Pode ser um souvenir, né? Qualquer coisa, uma caneca, uma estátua, um livro, qualquer coisa que eu olhe para aquele objeto e ele me lembre, né, aquela pessoa. E eu posso guardar esse objeto até que eu consiga simbolizar. Num processo de luto, de afastamento por coisas da vida, por um momento, mas que vai ter um retorno, né? Ou a gente pode falar também sobre o falecimento, a perda de alguém. Como que às vezes nós ficamos ali com alguns objetos por determinado tempo, quanto for necessário, até que a gente consiga elaborar, isso já na vida adulta, tá? Elaborar a ausência física daquela pessoa, e aí então eu posso abrir mão. Isso é importante. O objeto transicional, para ser transicional, o nome já sugere, em algum momento ele será esquecido, abandonado, porque ele já cumpriu com a função. Então agora eu posso seguir em frente sem esse objeto. De repente, vamos supor que eu preciso e vou usar, tem uma caneca aqui de fundo, vamos supor que essa caneca ela represente uma pessoa muito importante para mim, eu só vou tomar ali qualquer, né, um cafezinho, um chazinho só nessa caneca que esteja presente por tanto tempo. E aí chega um momento que eu consiga substituí-la, que ela já não é mais essencial. Ou seja, aquilo que foi um objeto transicional por determinado momento, por uma necessidade, pôde ser abandonado porque houve uma evolução e agora eu consigo simbolizar internamente. Então eu não preciso mais olhar para a caneca para me lembrar daquele alguém, para ter aquele alguém presente. Aquilo já não é tão essencial. E aí agora a gente pode falar de um processo que possivelmente se encaminha muito mais para a simbolização ou já foi simbolizado. Então, o objeto transicional, ele ajuda nesse processo entre o ser e o ter, né? Então, a partir do momento que eu consigo internalizar, então agora aquelas experiências fazem parte de mim. Eu entendo que é a mãe, vamos pegar essa primeira relação inicial, né? A mãe é alguém externo, é um outro sujeito, mas que em mim também tem características da minha mãe, né? Eu tenho ações que são parecidas, assim como vai ter em alguma situação eu vou poder me lembrar, ela falaria tal coisa, ela agiria assim, ou às vezes eu vou ter um comportamento, nossa, isso daqui seria o que a minha mãe diria, né? Então a gente consegue viver isso no dia a dia, na realidade e reconhecer. O objeto transicional, ele é para mim uma teoria tão importante que nos auxilia a identificar ali aquelas primeiras relações iniciais e também algumas importâncias. Por que que o sujeito às vezes chega na análise e diz assim, olha, eu estou, né? Vamos supor que eu quebrei um prato que era da minha mãe. E aí aquilo acabou comigo, é como se eu realmente tivesse machucado ela, né? Então vem aquele sentimento, lembra que vai ser deslocado para o objeto, não só coisas de aconchego, mas também outras sensações. Então a gente consegue entender o que aquele objeto representa e por que aquela dor por detrás da perda daquele objeto. Muitas vezes a gente sempre ouve, né? Não é pelo valor real, né, daquele objeto, mas é pelo valor sentimental. Muitas vezes a gente está falando de um objeto transicional que pode auxiliar em vários momentos da vida, né? Quando nós pensamos também, então, nessa primeira fase ali da criança, o que acontece quando os pais lavam ou substituem esse objeto? Como que nós poderíamos conduzir a partir daí? Caso você esteja atendendo, seja os pais que está agora com esse conflito, seja a criança que apresenta a dor, né? Então, assim, a perda de um objeto transicional por interferência do outro, por um esquecimento, né? Às vezes a criança perde na rua e não percebeu. Então, assim, qualquer que seja a circunstância, se nós já falamos que ele não pode ser substituído ou lavado ou a tentativa de recuperação, às vezes são objetos que existem outros exemplares que são idênticos.
Mas nós precisamos se lembrar que aquele objeto em que a criança se ligou é único. Pode ter algo parecido, mas nunca será o mesmo. E esse é o ponto mais importante. Trabalhar com qualquer que seja essa desconstrução, né, esse ataque ao objeto, é trabalhar um processo de luto, novamente, ele já estava auxiliando, mas a gente entra em outro processo. Por quê? Essa criança ela vai precisar escolher ela por si só um outro objeto para lidar com a transicionalidade dessa relação e da outra que representava, mas substituir não vai deixar de doer. E isso é tão importante na vida, porque a vida é basicamente sobre isso. Nós estamos perdendo o tempo todo. As relações mudam, as coisas mudam, nós mudamos, né? Então, lidar com esses acasos que podem acontecer também faz parte. Então, existe o acolhimento de dizer: olha, se você quiser comprar um objeto parecido, nós podemos ir até lá, porém, não será a mesma coisa. Você vai viver toda essa dor de não ter mais aquele objeto, caso ele não possa mais retornar, né? E aí a gente consegue, então, acolher essa experiência. Um ponto importante que talvez algumas pessoas se perguntem. Ah, então a chupeta, ela é um objeto transicional da criança, já que muitas crianças andam com várias chupetas ou uma chupeta em si e tal, né? Não. A chupeta ela não é um objeto transicional. Por quê? Porque esse objeto, ele é oferecido por um outro alguém. O dedo pode ser considerado, porque o dedo é a criança que elege. Agora, a chupeta não é. A chupeta foi um outro alguém que deu para o bebê. Ele não foi até um lugar, comprou, viu e pegou. Não, isso partiu de um adulto, de uma outra pessoa. E aí deixa de ser objeto transicional. O que nós podemos ter é, às vezes, um paninho que é atrelado, um barulhinho ali que se faz naquele período. A gente vai ver um pouquinho sobre o fenômeno transicional no próximo vídeo. Aí sim a gente pode ligar a algo de transicionalidade, mas a chupeta não. Até porque é um dos piores instrumentos, né, que podem ser utilizados. Porque a chupeta ela vem muito mais como um cala-boca para a criança, né? Porque muitas vezes a criança vai trazer o choro para falar de algo, de algum desconforto, já que ela não fala. E a chupeta vem para silenciar tudo isso. E aí a gente precisa pensar quantas chupetas na vida adulta depois o sujeito não fica buscando para silenciar o desconforto, aquilo que está sentindo e que não consegue nomear. Então a chupeta, além de causar danos físicos, emocionalmente, ela é muito ruim, né? Então também não é considerado um objeto transicional. É claro que assim, nós poderíamos falar tantas coisas do objeto transicional, porque é um conceito tão interessante, tão amplo para trazer várias situações e pensar, mas eu acredito que, a grosso modo, o básico, nós já pensamos nesse vídeo. Que bom que você esteve por aqui, chegou até o final. Fique para um próximo vídeo e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno transicional. Qual seria esse conceito para o Winnicott também? Hoje nós ficamos por aqui. Até um próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!